Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O operador nacional do sistema elétrico recomendou o retorno do horário de verão, mas a palavra final é do presidente Lula. Depois de 5 anos, o Brasil pode voltar a ter o horário de verão. Extinto em 2019, o ajuste nos relógios em 1 hora pode ser uma solução para amenizar os impactos da forte seca que atinge o país. A recomendação foi feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que vem monitorando a queda no nível dos reservatórios provocada pela falta de chuvas e o calor, que gera aumento do consumo de energia elétrica. Qual o impacto do horário de verão para o sistema elétrico brasileiro? Como ele reflete no desempenho da economia? E em caso de veto, existe risco energético? O 15 Minutos de hoje discute esse tema com Hildo Sauer, vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP. Seja bem-vindo, professor Hildo. Muito obrigado. Também participa dessa edição a repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Adriana, o horário de verão sempre divide opiniões. Eu mesmo gosto, e você? Oi, Fara. Oi, professor Hildo. Olha, Fara, eu não gosto muito não, mas eu acho necessário, viu? Mas independentemente da minha opinião pessoal, estão sendo analisadas aí questões técnicas que podem garantir ou comprometer a estabilidade do sistema energético do Brasil. A justificativa para retirar o horário de verão em 2019 foi que ele gera uma economia baixa e, por isso, não justificava a adoção da medida. E agora ele surge como uma solução. Professor Hildo, qual o impacto real, então, no consumo de energia, hein? Efetivamente, quando nós permitimos que o sistema elétrico seja operado de forma adequada, não haveria condições críticas, em vários sentidos. Mas neste caso aqui, quando nós antecipamos em 1 hora as atividades humanas, fazendo com que assim se use 1 hora a mais de luz natural, isto reduz um pouco a quantidade exata. Não é tão simples de calcular, que precisa-se fazer uma simulação do quanto da carga continuaria existindo se a gente não antecipasse 1 hora. Mas é fato real que há uma redução no consumo de energia elétrica para iluminação pelo fato das atividades humanas serem, especialmente no setor de serviços, comércio e no setor residencial, pelo fato de estarmos usando 1 hora a mais de luz natural. É claro que esse impacto vem diminuindo ao longo do tempo, porque a utilização ampla, quase que total hoje, de tecnologias LED fazem com que se tenha a mesma luz com menos consumo elétrico, porque as lâmpadas a LED são mais eficientes do que as fluorescentes, tipicamente 30%, e muito mais eficientes, obviamente, do que as antigas, já não mais utilizadas, lâmpadas incandescentes de algumas décadas atrás. O horário de verão foi extinto no primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro e agora cabe ao presidente Lula a palavra final sobre o retorno. É o momento de uma decisão técnica e não política sobre o tema? Eu acho que as duas componentes. A primeira, de fato, há um benefício, que eu relatei um deles, que é a redução do consumo de energia elétrica, e o que permite preservar um pouco mais água nos reservatórios ou usar menos usinas termoelétricas, ou uma combinação das duas. A outra é que antigamente, sempre, a hora do maior consumo instantâneo, portanto, o maior estresse do sistema de transmissão, distribuição e geração, acontecia no fim do dia. É verdade que agora, em setembro, voltamos a ter, em geral, o consumo máximo a partir das 18, 19 horas. Mas o consumo máximo que nós tivemos recentemente foi, na história do país, foi dia 18 de março, entre 14 e 15 horas. Por quê? Porque nós também mudamos os hábitos de consumo no Brasil. Se de um lado nós usamos menos energia na indústria por causa de um fator grave e negativo, que foi a desindustrialização, que usa mais continuamente a energia, nós passamos a usar mais o ar-condicionado. E há 2 fatores que se compensam neste caso. Um deles é o fato de que, com mais calor, com mais poder aquisitivo no setor residencial, comércio e serviços, usa-se mais ar-condicionado ou ventiladores. Ao mesmo tempo, pelo fato de termos hoje cerca de 50 mil megawatts de usinas fotovoltaicas instaladas, quanto mais sol, mais contribuição para a geração.
Então, esse é o impacto técnico-econômico. A redução em certas épocas do ano, em geral não no começo do ano, fevereiro e março, quando o consumo instantâneo máximo, o pico tende a ser no meio da tarde, tipicamente 14, 15 horas, e não no fim do dia, como está sendo agora em setembro, e a redução do consumo, esses são benefícios técnicos. Mas há o desgaste de pessoas que preferem não ter o transtorno de ter que mudar sua rotina, seus horários de sono, seus horários de locomoção em uma hora. Esse é um custo, digamos assim, de conforto das pessoas. Então, esta é uma questão política. Aliás, eu acho que esta questão... A gente tem feito pesquisa de opinião sobre qualquer coisa no país. Não entendi porque até agora nenhum órgão de imprensa, nenhum veículo de comunicação, ou mesmo o governo, tenha encomendado uma pesquisa de opinião sobre o que pensam as pessoas. Porque essa é uma questão de opinião. O governo garante que para 2024 não há risco energético e que o retorno do horário de verão faz parte do planejamento para 2025. Professor Hildo, em caso de veto, existe o risco de apagão no ano que vem? Isso é muito baixo. Eu vou explicar. Eu acho, em primeiro lugar, que duvido que um presidente da República, exposto politicamente, vai deixar de ser um conselho técnico por causa da questão de haver fração da população que não gosta do horário de verão. Por quê? Porque se ele adotar a decisão, ele está respaldado pelos técnicos. Se ele não adotar e acontecer, algum estresse maior, inclusive aplicação em maior escala da tarifa da bandeira vermelha, o ônus cabe dele. Então, eu apostaria que, de fato, o horário de verão vai ser adotado. Estão dando a ele a primazia de uma decisão final, mas ela deve acontecer. Sobre o risco de falta de energia, como eu disse há pouco, a existência de grandes potência instalada de termoelétricas, da eólica, da fotovoltaica e da hidráulica, fez com que o papel relativo da energia hidrelétrica se tornou menor nos últimos anos. E então o risco de ter falta de eletricidade é ou inexistente ou muito baixo. Mas o custo está aumentando muito e isso não deveria acontecer. É o que eu tentava explicar há pouco. Nós, nas últimas 3 décadas, dos anos 90 para cá, reformamos o modelo do sistema elétrico, alteramos a forma de planejar, a forma de contratar a construção de nova capacidade instalada, criando um mercado livre e mercado cativo, onde o cativo, que é de todo mundo, da maior parte dos consumidores, embora ele seja um pouco mais de 60% do consumo total apenas, porque o resto são de grandes consumidores, a conta maior tem sido paga pelo pequeno e médio consumidor, que é aquele que gera muitos empregos, ou que é o consumo residencial. Então, eu acho que a crise do setor elétrico não é só ter ou não ter racionamento. Aliás, desde a reforma dos anos 90, nós estamos passando periodicamente por essas crises. A cada poucos anos fala-se, a hidrologia. Ora, a hidrologia, por pior que aconteça, ela já está da nossa capacidade de planejamento e previsão. Eu explico por quê. Nós temos a série histórica da hidrologia desde 1931, portanto, vamos completar mais de 90 anos já de registros históricos, e os períodos críticos se repetem, em geral, a cada 12 anos, também é conhecido, mas há um outro fenômeno. Toda vez que a hidrologia é menor, a velocidade dos ventos e a potência gerada pelos ventos vai aumentando. É uma espécie de compensação. Agora, nós temos dados suficientes para planejar a capacidade instalada de mais baixo custo, de mais baixo impacto ambiental. E quando o Ministério resolve intervir, mudar uma coisa que deveria ser planejada com antecedência, horário de verão, ou encomendar estudos para o ONS garantir que não vai faltar energia, isso dá uma sensação de improviso, de que nós perdemos a capacidade de planejar de longo prazo, de garantir a construção de usinas hidrelétricas, eólicas e fotovoltaicas, principalmente, que poderiam atender toda a carga, sem a necessidade das térmicas, que são muito caras,
que grande parte foram contratados por pressão dos lobistas e investidores desse campo, para encarecer a energia no Brasil e torná-la mais poluente. Nos últimos 10 anos, o consumo de energia elétrica no Brasil aumentou em média 4% ao ano, um total aí de 40% no período. Professor, o investimento, as estratégias e as políticas públicas acompanharam esse crescimento? Sim, a capacidade de geração foi ampliada. Tanto que hoje tem 229 mil megawatts de capacidade instalada. A fotovoltaica, ela só está disponível quando tem sol, que é em torno de 20% do tempo. E as eólicas, muitas são com regiões de vento bastante estável. Então, nós temos capacidade instalada e tem quase 40 mil megawatts de usinas termoelétricas disponíveis, cujo custo é extremamente alto. Se a fotovoltaica, a eólica, a hidráulica custa em média R$150 para a geração 1 megawatt-hora, depois tem que acrescentar a transmissão, mais a distribuição, mais impostos e taxas. As usinas térmicas, elas têm um custo variável só de combustível, para o capital, que é pago continuamente, de R$200 a R$1.300, R$1.400 o megawatt-hora. Então, nós temos capacidade disponível, mas da tipologia, me parece que foi mal planejada e mal contratada. É um custo imposto à economia brasileira. E agora, o que nós temos notado é que o sistema de transmissão, embora esteja sendo expandido, ele ainda é insuficiente e a distribuição tem se revelado muito frágil. Por quê? Porque com as reformas feitas nos anos 90, nem a ANEEL, nem o governo reteve o poder suficiente para, de maneira transparente, exigir que se faça a manutenção preventiva, que todos os equipamentos que estão instalados estejam adequadamente funcionando, e isso não existe. Então, os periódicos apagões, aquelas quedas, blackout que tem acontecido no Ceará, agora uma rede que há poucos dias caiu em Rondônia, em várias regiões do país, nitidamente mostram que há uma fragilidade no sistema de comando, controle e fiscalização do sistema instalado. Então, não é só um problema de investimento. O que está investido tem que ser mantido. E não há prova transparente de que isso esteja sendo feito adequadamente, porque é uma pressão dos acionistas, das empresas de distribuição, principalmente, e de transmissão, para gerar cada vez mais lucros e, com isso, reduzir os custos de manutenção para garantir a operação segura. E a ANEEL não tem tido recursos, capacidade, recursos humanos e tal, nem jurídicos, muitas vezes, para fazer essa fiscalização em nome do povo brasileiro. Então, esse é um problema. Não é só falta de investimento adequado, é também falta de verificação transparente do estado operacional e da qualidade da manutenção e da confiabilidade do sistema. Professor, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explicou que a volta do horário de verão pode ajudar a reduzir o acionamento de usinas termoelétricas e também pode acelerar a saída da bandeira vermelha, que na prática, a gente sabe, significa energia mais cara. Além do comportamento, a medida pode ter impacto direto no bolso do consumidor, professor Hildo? Veja, isso é um fato. A gente não sabe exatamente quanto, porque essas simulações não foram feitas. Quanto 1 hora a mais de luz natural, em vez de luz artificial, vai economizar de energia, e por isso que umas térmicas estão sendo acionadas, poder-se acionar menos térmicas. Mas eu duvido que isso aconteça em grande escala, porque a operação do sistema é feita através de um programa chamado New Wave, que foi feito só para mediar o uso da água vis-à-vis o investimento em combustíveis. E esse programa tem que ser revisto, ele está exaurido no seu conceito e na forma como o operador nacional do sistema usa ele, por determinação legal, não é que ele queira fazer assim, são as normas que estão em vigor. Então, eu acho que o ministro tem razão quando ele disse que, de fato, há uma possibilidade de redução do uso das térmicas mais adiante, mais cedo. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que aquilo que é estrutural, isto é, conhecendo o seu comportamento da hidrologia, o comportamento dos ventos e do sol, nós poderíamos ter investido muito mais em usinas de baixo custo, como são as solares e fotovoltaicas, que em grande parte são feitas pelos próprios privados, em casas, em as centrais fotovoltaicas, e tem as grandes que são feitas por empresas e vendidas por leilão. Assim as eólicas, que são muito mais baratos. É melhor operar o sistema com segurança, continuamente mantendo os reservatórios mais cheios, do que a forma como está sendo feita aí.
e feito hoje. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Hildo Sauer, vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor. Agradeço pela oportunidade. Agradeço também a presença de Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Valeu, Adriana. Fara, eu agradeço muito o convite, muito obrigada. Obrigada, professor Hildo. Um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!